Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, o professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas do direito, temas relevantes, temas atuais. E hoje não vai ser diferente, um tema muito importante, com dois convidados muito especiais. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, amigos, amigas do A Priori. Mais um programa, mais um tema muito importante. Vamos falar hoje principalmente para você, estudante do direito, e para aquele que quer fazer o curso de direito, se formar, ser um novo bacharel em direito no nosso país. Um tema muito importante, nós vamos falar sobre a importância do exame da OAB, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, um tema muito atual, muito importante, extremamente relevante. Mas antes disso, aproveito para agradecer a você que tem acompanhado os nossos programas, tem curtido todos os nossos vídeos, tem compartilhado, você tem uma importância muito grande para o A Priori, você é o nosso divulgador. Você tem essa responsabilidade enquanto operador do direito, enquanto aluno, e eu agradeço muito a participação de cada um, quem está inscrito, mandando as suas sugestões. É isso que a gente precisa e é exatamente para isso que o programa A Priori foi criado. Agradecendo ainda a parceria da nossa querida Faculdade Asa de Brumadinho, da qual faço parte com muito orgulho do corpo docente. Vamos falar muito sobre a Faculdade Asa de Brumadinho. Agradecendo ainda ao Estúdio Leste, que sempre nos acolhe, sempre acolhe o A Priori, um grande parceiro do A Priori. E se você quer fazer o seu podcast, quer dar sua aula, gravar a sua aula, o seu curso, no momento que a gente vive de pandemia, em que as aulas online estão presentes nas nossas vidas, Estúdio Leste. Os contatos estão na tela para você. Muito bem, e como eu disse no início do nosso bate-papo, vamos falar sobre o exame da OAB, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Você que está estudando direito, você que quer fazer o curso de direito, nós temos ao final do curso o exame da OAB. E vamos falar muito sobre isso, porque existe hoje em dia um tabu muito grande, uma discussão muito grande sobre a necessidade do exame da OAB, para que é necessária a realização dessa prova, enfim. E para a gente conversar sobre isso, eu trago com muita honra dois especialistas, dois advogados. E o nosso primeiro convidado, muito me honra a sua presença, o ex-presidente da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Minas Gerais, professor doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves. Professor Luiz Cláudio, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Alexandre, um grande prazer também compartilhar aqui ao lado do meu amigo Guilherme. Alegria participar desse programa A Priori, principalmente por ser o mês da advocacia, né? Muito interessante debater esse rico tema, que é a importância do exame de ordem no mês do advogado. Isso, nós estamos em julho de 2021, aliás, em agosto de 2021, é exatamente o mês do advogado, essa profissão tão bela. E o professor Luiz Cláudio, o doutor Luiz Cláudio, é advogado, professor universitário, mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, da qual eu também formei. Como disse, ex-presidente da OAB, período 2010-2015, ex-vice-presidente do Conselho Nacional da OAB, presidente da Caixa de Assistência aos Advogados em Minas Gerais, conselheiro nato da OAB e autor de diversos livros jurídicos. Me cansei aqui, nosso segundo convidado, de falar, de ler aqui o currículo do nosso querido professor Luiz Cláudio. Alexandre, legal que um dos livros aí que você mencionou, que eu tenho muito orgulho, que esgotou na 5ª edição, é o exame da OAB e a prática jurídica civil, né? Aí realmente eu nas minhas atividades eu não tive condição de atualizar depois do novo CPC, mas as 5 edições dele foram esgotadas, com muito orgulho. Daí a relevância do tema. Professor Guilherme Bravo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui novamente, agora contando com a ilustre presença do nosso dileto amigo e companheiro, doutor Luiz Cláudio, cujas palavras do Alexandre já não há mais necessidade de se falar nada diante da sua experiência, né? Seja na condução da ordem, seja na sua vida profissional. E nós, né, juntamente com você, Alexandre, estamos aí colaborando, não é, com os nossos amigos, nossos alunos, futuros alunos, candidatos ao curso de Direito,
procurando propiciar e proporcionar as mais diversas informações possíveis, no sentido de que todos possam alcançar o sucesso que desejam. Muito bom, acho que o bate-papo nosso vai ser muito interessante, muito importante, muito instrutivo, né? E como eu disse no começo, meus amigos, existe um tabu muito grande, né? Existe os alunos sempre perguntam na sala de aula, principalmente lá no 9º, no 10º período, ao final do curso, sobre o exame da OAB, né? A necessidade de fazer e a preocupação grande no nível de reprovação, que a gente inclusive vai falar daqui a pouco sobre isso, mas para a gente começar esse bate-papo nosso, eu acho importante a gente falar da importância mesmo do exame da OAB. Aí eu passo a palavra para o nosso querido professor Luiz Cláudio, exatamente diante do livro jurídico que ele tem nesse sentido, para falar por que é necessário, para que a gente precisa fazer essa prova, para que ela serve. Enfim, é isso. Olha, Alexandre, eu acho fundamental a compreensão do papel do advogado nessa sociedade contemporânea, né? O advogado, ele luta pela liberdade das pessoas, pelo patrimônio das pessoas. Ele recebe uma procuração através do instrumento de mandato e se coloca à frente da proteção e da tutela dos direitos que são, muitas vezes, fundamentais para aquela família, para aquela pessoa. Ele está decidindo questões a respeito de um divórcio, de um casal. Então, é necessário que a Ordem dos Advogados do Brasil, que existe exatamente para tutelar algumas questões fundamentais da advocacia, que são os binômios prerrogativa e ética, que ela, zelando pela ética, procure colocar no mercado aqueles profissionais minimamente qualificados para o exercício profissional. Então, quando a gente fala em exame de ordem, não é uma proteção de mercado para a advocacia, mas sim uma barreira necessária para a proteção do cidadão, do jurisdicionado que procura no advogado aquele que tem uma qualificação mínima para o exercício profissional. É um filtro, né? Vamos colocar assim? Seria um filtro de aptidão. Porque às vezes um aluno é até muito bom aluno, e isso não quer dizer muita coisa para o exercício da advocacia, mas às vezes ele não tem o tirocínio, o raciocínio jurídico necessário para se tornar um advogado. A advocacia às vezes tem vocações diferentes do magistrado. Nesse bate-papo, eu acho que vai deixar bem claro isso. Às vezes a pessoa pode ser um excelente magistrado, mas pode não ser um bom advogado. Por quê? Exatamente porque ela não tem aptidões para o exercício da advocacia, para atender o cliente, para respeitar a visão do cliente, de atender a clientela de uma forma que busque ensinar e contrapor-se às expectativas do cliente. Então, o conhecimento jurídico, às vezes, não é tudo no exame da OAB. Por isso é que a prova tem 2 etapas, como nós vamos falar. Uma, sim, é do conhecimento. A outra é o quê? Raciocínio jurídico, tirocínio para atender o cliente naquela demanda específica dele. Às vezes a pessoa tem o primeiro, mas não tem o segundo, né? E falando dessa questão do conhecimento técnico, professor Guilherme, a importância das instituições, né, das faculdades, em termos de incentivar o aluno a estudar desde o primeiro período, exatamente visando uma boa aprovação. Esse era um ponto que eu iria tocar, né? Nós já havíamos até conversado sobre isso daí fora do ar. Na verdade, na minha opinião, o exame de ordem começa exatamente no primeiro período da faculdade. Tá certo? Então, é um ledo engano aquele aluno, né, que deixa para se dedicar, né, a um eventual estudo para prestar o exame da ordem nos períodos finais. Eu acho, para mim, isso um equívoco, né? Então, de modo geral, todo aquele aluno que quer cursar uma faculdade de forma digna e honesta, ele tem que começar estudando no primeiro período. Aquelas matérias que são de noções introdutórias e que muitas das vezes ficam relevadas no segundo plano, introdução ao estudo do direito, por exemplo, né? A hermenêutica. Que são básicas. Que são básicas, são matérias que são basilares para a formação de um raciocínio lógico-jurídico, não é? E, obviamente, acompanhado ao quê? A um estudo complementar, seja na doutrina, seja em casa, seja lendo jurisprudência e interagindo dentro da classe. Então, se o aluno fizer isso a partir dos primeiros períodos, eu creio que as dificuldades vão ser bastante reduzidas. Agora, dificuldades existem, igual o Luiz Cláudio falou, né? Passa pelas aptidões pessoais, não é? Por aquela vocação, vamos dizer assim, que nos anos passados
nas décadas passadas eram muito valorizadas, né? Com aqueles profissionais de renome que nós, né, costumamos ver nos nossos livros, era valorizado demais a vocação e a dedicação. Agora, essa mistura em que você tem que lidar com uma série de informações, seja do mundo atual, na informática, né, no mundo digital e na própria vida profissional, que de repente o aluno não tem condições de se dedicar exclusivamente ao estudo, ele tem que trabalhar, então ele tem que superar essas barreiras. Então, só para finalizar essa primeira participação, na minha opinião, o exame de ordem começa no primeiro período. É importante, eu falo muito em sala de aula o seguinte, eu dou aula para o terceiro, quarto e nono período. Eu sempre falo para os alunos do terceiro e do quarto período o seguinte, o direito é uma coisa só, né? A faculdade, a graduação é uma coisa só. São 10 degrauzinhos que a gente tem que subir, né? Só que, para você chegar no 10º, você tem que ter feito uma boa base de primeiro, de segundo degrau, né? Porque são realmente a base do conhecimento. E às vezes o aluno que está no início do curso entende que as matérias mais importantes são aquelas que estão posteriores. No final. Exatamente. E o que é também um equívoco. E nós que ministramos matéria lá no sexto, no sétimo e nos períodos já no final do curso, nós nos deparamos com essas dificuldades, porque às vezes o aluno não tem uma base que ele deveria ter cultuado lá no início. É importante o papel da instituição, da faculdade, mas também do aluno, professor. Sem dúvida. Tanto é que eu acho que o exame da OAB, a par de ser o filtro necessário para proteger o jurisdicionado, o cidadão, ele tem outros objetivos. E um dos objetivos é que a Ordem dos Advogados do Brasil se coloque ao lado das faculdades para utilizar o exame como fonte de aperfeiçoamento do ensino jurídico. Eu sempre defendi isso quando estive à frente da Ordem, os coordenadores de faculdades sabem, e eu disponibilizava para cada faculdade um mapa do acerto e erro do aluno por questão, por faculdade. Então, a faculdade tinha condição de saber a performance, né, o termo usado hoje aí no esporte também, no ensino jurídico, a performance do seu ex-aluno em cada uma das disciplinas. Então, vamos imaginar que eu chegue à conclusão que direito penal, né, perto de outras faculdades, a minha ficou aquém. Aprovou muito menos. Ou seja, precisa trabalhar ali dentro daquela instituição. Aí eu preciso instituição. Trabalhar dentro daquela instituição o que está faltando, se é mais prática jurídica, se é mais base no ensino fundamental, inclusive aumentando a carga horária daquela disciplina, na divisão das tarefas, ou se eu vou precisar de uma atividades complementares na área. Então, a faculdade pode se espelhar no exame de ordem para melhorar um pouco a qualidade do seu ensino jurídico para o exame de ordem. Não, porque eu gosto de diferenciar um pouco a qualidade do ensino jurídico como busca do exame de ordem, não é tudo para a faculdade, né? É igual nós falamos, o exame de ordem ele não pode ser meta de avaliação da faculdade. Por quê? Porque nós estamos falando de um curso de graduação para bacharel em Direito. E nem todo mundo quer fazer o bacharelado para fazer o exame de ordem. Isso que eu quis diferenciar na questão vocacional. Porque nós até comentamos em outros programas que o direito ele propicia essa oportunização em que o concluinte do curso tem um leque de opções em que ele possa desenvolver suas atividades. Então, tem o aluno que quer fazer concurso público, delegado, juiz, promotor, fiscal do INSS, enfim, não interessa. Concurso né? para cartório. Concurso para cartório, né? Agora, outros, né? Como, inclusive, o meu caso foi exatamente esse, né? Eu fui delegado de polícia há muitos anos, né? Fui escrivão da Polícia Civil, fui escrivão da Polícia Federal e pedi exoneração de todos os concursos e passei a advogar. E eu confesso a vocês, não tenho nenhuma restrição em falar isso não, eu tive dificuldades. Por quê? Porque na minha época, né, que também vocês vão ver qual era, eu não vou ser muito direto não, para vocês não saberem qual que é a minha idade, mas na minha época, acho que, não sei se na época do Luiz Cláudio, eu não sei qual foi a época que você formou, mas em 1985, quando eu me formei, não havia exigência do exame de ordem. Na minha também, eu me formei em 92, 92. E você, Luiz Cláudio, também não? Não, eu tinha exame de ordem dentro das faculdades, né? Pois é, aí que eu queria chegar. Exatamente. Porque naquela época, nós optávamos entre um possível exame e um estágio. Tanto que eu trouxe até aqui, de lembrança, que eu não sei se vai dar aí para o nosso diretor de TV focar, eu tenho aqui o meu
É o estágio diploma, supervisionado, meu de prática. diploma De habilitação. de habilitação, estava certificado de habilitação. Então, em 1985, havia um representante da OAB, no caso em Juiz de Fora, que eu me formei, e ele supervisionava esse curso de estágio de prática forense e organização judiciária. Então, você tinha o diploma da graduação e tinha o diploma da habilitação. Então, isso não é um assunto novo, né? Nós estamos falando isso. Deu para adivinhar a minha idade? Guilherme, Não? mas na época, quantas faculdades tinham em Juiz Eu de ia Fora, falar né? isso. Duas. Que Belo era a Horizonte eram 3, né? A que PUC, era, Milton Campos e Federal. que era a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz vestibular, iniciei, depois eu mudei para o UFRJ e concluí na universidade, na faculdade particular. Então você lembrou bem, eram duas, não é? Hoje, creio eu, temos mais de 12 em Juiz de Fora. Eu estava vendo pegando alguns dados para a gente conversar hoje. A gente solta, entre aspas, no mercado hoje 100 mil bacharéis em direito por ano, né, no Brasil. O número de faculdades de direito realmente é muito alto. E o exame da OAB, eu em 92, eu também não fiz só uma prova pequena, era uma peça processual lá em 92. A exigência da forma como é o exame hoje é de 1994, né? A partir de Por causa do 1994, estatuto, né? Por causa do se estatuto. exigiu aí... 8.903. Exatamente. E, coincidência ou não, o número de faculdades de direito Aumentou. o número de alunos aumentou, o que é bom, né, por um certo lado, e que gera agora exatamente essa discussão. Por que que o exame da OAB é tão difícil? Por que que o exame da OAB ele se exige tanto do aluno um conhecimento? O professor Luiz Cláudio falou aqui com relação à questão da técnica, da vocação, mas também do conhecimento técnico que é necessário ter, né? Mesmo porque tem alguns concursos públicos que exigem um tempo de advocacia, média de né, 3 anos. como requisito para poder se inscrever em determinado concurso. Então tem que fazer a prova da OAB, mesmo que você queira só fazer um concurso que exige essa aptidão, essa capacidade, essa habilitação. Experiência né? jurídica, né? Essa habilitação. Habilitação. Tem uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA relacionado ao estágio, ao estagiário. Né? Que a gente está falando aqui de exame da OAB para fins de obtenção da carteira da OAB para iniciar a prática efetiva. Habilitação para o exercício de vocação. Mas nós temos também as carteiras de estagiários, os estagiários que trabalham em escritórios e que é necessária a carteira da OAB. E tem uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA exatamente com relação ao estagiário. Né? Vamos ver qual é essa pergunta. Olá pessoal, meu nome é Maicon. Sou aluno do 5º período da Faculdade ASA de Brumadinho e hoje venho fazer a seguinte pergunta. Como funciona para a aquisição da carteira da OAB ao estagiário? Qual a importância do estagiário e quais poderes a eles atribuídos? Agradeço a participação, muito obrigado. Oi, Marco. Obrigado aí pela pergunta. Eu quero dizer primeiro que eu fui paraninfo da Faculdade ASA Brumadinho há muitos anos atrás, tenho um carinho especial por todos vocês aí da faculdade. Sobre o estagiário, na verdade, não há uma aquisição de carteira de estagiário. O aluno, preenchendo os requisitos, ele pode se inscrever na OAB como estagiário. Antigamente, a gente tinha um outro nome, né? Chamava solicitador, tinha um período de avaliação para se tornar advogado. Hoje, né, tem duas categorias dentro da ordem, vamos dizer assim, o estagiário e o advogado. O estagiário é aquele que está nos últimos anos do curso em Direito. Para se inscrever, ele tem que estar cursando uma das disciplinas de prática jurídica, ou seja, normalmente nas faculdades é nos 2 últimos anos ou 4 últimos semestres, do 7º ao 10º período. Se você estiver fazendo já a prática jurídica no núcleo de prática jurídica da faculdade, né, inscrito nessa disciplina de prática, você pode se inscrever como estagiário. Até deve se inscrever, porque para praticar os atos conjuntamente com o advogado no processo, você tem que estar habilitado como estagiário. Então, se você pergunta, quais são os poderes do estagiário? Primeiro, o estagiário ele passa a ter todos os direitos do advogado em relação ao OAB, no que se concerne à assistência. A gente tem lá uma caixa de assistência dos advogados, que eu estou, inclusive, presidindo, que dá uma série de benefícios ao inscrito. O estagiário já faz parte desse rol, né, quando ele é inscrito na OAB. A outra coisa importante é que você já vai começar a fazer prazo para os seus concursos. Tem muitos concursos que exigem a prática jurídica e não a prática da advocacia. Então, você, como estagiário, já conta esse prazo de estágio
para efeito dos concursos públicos. E, em terceiro lugar, você ganha uma mega experiência profissional. Eu fiz estágio com excelentes profissionais, professor Milton Fernandes, né, Grimaldo, e todos eles, né, me ensinaram alguma coisa nos seus escritórios de advocacia respectivo. Fui estagiário e depois me tornei defensor público do Estado de Minas Gerais. Também um grande aprendizado, onde eu tive, onde eu coordenava quase 1.500 processos em andamento. Então eu tive uma visão de tudo, desde a ação de uso campeão até ações de direito de família. Então a experiência profissional realmente começa com esse estágio profissional que você vai fazer. E o importante é que você faça onde você tenha vocação, aptidão. E um deles para a advocacia é ou em escritórios, ou na Procuradoria de Estado, procuradorias municipais, onde você realmente vai ver a prática jurídica do dia a dia. O que o estagiário pode não fazer? Sendo bem rápido e objetivo. O estagiário pode praticar todos os atos em conjunto com o advogado. Ele tem que estar supervisionado por um advogado. O que ele não pode fazer? Praticar atos isoladamente, que são atos decisivos no processo. Ele pode até protocolizar petições que a gente chama de intermédias, petições juntadas de documento, mas ele não pode assinar sozinho uma contestação, ele não pode assinar sozinho, né, uma petição inicial, ele não pode comparecer uma audiência sozinho, ele tem que estar junto com o advogado, que é o seu orientador. Eu faço, inclusive, uma advertência, porque às vezes na OAB a gente encontra pessoas não estagiárias e não advogadas assinando em processo. Isso aí é infração disciplinar de quem permite isso. Então, você também tirar a sua carteira de estagiário na OAB é uma garantia para aquele advogado que está te orientando, porque se você assinar como estudante sem ser estagiário inscrito na OAB num processo, o advogado que deixa você assinar pode vir a responder um processo disciplinar na OAB. Eu acho interessante essa questão do estágio, porque a experiência que a gente tem dentro de sala de aula é muito interessante, porque muitos que já iniciaram os estágios em escritórios no 7º período se motivam para o exercício da advocacia, e muitos já falavam, professor, eu comecei a fazer estágio, mas eu não sabia que era tão bom, né? Eu não sabia que a advocacia era tão gostoso o trabalho. E se motivam e inclusive, ajudam na questão da própria faculdade. Porque ali ele vai vivenciar a realidade do futuro profissional dele. Não é? Eu até pegando um gancho no que você falou aí, Luz Cláudio, se você me permite, só para complementar. Claro. Existe um equívoco, não é? Que eu já verifiquei, não sei se o Torido já verificou isso, ou você nos escritórios, que muitas das vezes o estagiário, ele acha que ele trabalha para o advogado. Eu acho que ele trabalha com o advogado. Então, essa ideia de que o estagiário é um prestador de serviços, com aquela ideia, entre aspas, vou protocolizar uma petição, vou pegar um processo, vou dar carga, isso faz parte. Mas o estagiário é um ser pensante, e ele tem que ser pensante. Para isso que você tem, junto com você, né, normalmente advogados mais experientes, que é para você, então, poder, né, absorver essas informações que nós temos que trocar informações. É isso que eu queria chegar. Então, essa limitação de que o estagiário é carregador de papel, isso... É mesmo, porque o papel está acabando. O papel está acabando, né? Judicial eletrônico. E às vezes até o advogado, o estagiário, tem muito mais habilidade do que o advogado, né? Com mais experiência. Mas eu entendi bem a pergunta do Michael, no sentido disso, né? Ele até indaga, eu acho que é nesse sentimento. Mas será que ser estagiário hoje é importante se não tem mais papel? É claro se o processo judicial eletrônico... O estágio é importante para o estagiário. Não é para o escritório. Exato. Né? É por isso que eu falo, na nossa época, inclusive, a gente não estava preocupado com remuneração de estagiário, mesmo tendo as dificuldades para pagar. Pelo contrário, a regra era prestar serviço. Você queria colar naquele bom profissional para aprender o máximo que você pudesse aprender com ele. Agora, é importante a gente enfatizar o nível de exigência também na contratação de estagiários hoje em dia. Né? Os grandes escritórios aí têm exigido processo seletivo, né? Um processo seletivo muito interessante, ou seja, você tem que ser bom. Porque não é qualquer um hoje em dia que está entrando para estagiar em escritórios, em órgãos públicos. Mesmo porque a concorrência, não é? Aumentou. Exatamente. Né? Mas o que é ser bom hoje, né, Alexandre? Que é o grande desafio. Exatamente. Né? O sucesso. Aliás, o bom não existe mais, né? Que é bom. Porque hoje, por exemplo, com essa inteligência artificial, com os novos mecanismos, a gente precisa de muito mais gente com inteligência emocional,
É o que eu falo, questão de prova de ordem. Você para medir o advogado com conhecimento jurídico hoje, se ele vai ser um bom profissional lá na frente, eu diria que é impossível. Né? Porque realmente o que você precisa de um advogado Outras hoje habilidades, né? é de outras habilidades, resolução de conflito, é paciência. Às vezes você ganha conflitos, resolve conflitos com paciência. Sim. Às vezes, eu sou um advogado de família, né? O Guilherme sabe disso. Às vezes, soluciono causas através da paciência. Se lidar com direito de família, se você não tiver paciência, você pode ser o maior gênio Eu tive até universal do direito Você de tem família. que ser um verdadeiro psicólogo. Eu tive até vendo uma publicação nessa semana do professor Nelson Jacinto Coutinho, ele é professor mestre, doutor de processo penal na Universidade do Paraná. Ele está lançando um estudo da advocacia criminal, 2 pontos, psicanálise e psicologia jurídica. Então veja bem, mas não tem dúvida. Não tem dúvida O disso. exercício da advocacia está plenamente ligado à questão Ainda mais psicológica. nessa área de Por isso é família, que né? eu falo que nós vamos chegar lá, na minha conclusão final, de que o exame de ordem tem que ser a base. Um dos pontos. Né? Assim, um filtro muito raso do conhecimento mínimo para o exercício da advocacia. E a gente vê tanta gente aí que já formou há 2, 3 anos que não consegue passar Não no exame da consegue, ordem. Né? Quer dizer, a importância das instituições, das faculdades também, é muito grande. Né? Esse incentivo lá na Faculdade ASA, a gente tem, eu e o professor Guilherme, a gente coordena lá a equipe de simulados da OAB já há alguns anos. Apesar da pandemia agora Nós deu ter uma vacância prejudicado aí, essa situação, mas vamos voltar, se Deus quiser, nesse segundo semestre. Já é uma preocupação que a gente tem exatamente Já há alguns mostrar para o aluno, olha como que se exige, olha o que se exige. E que, de repente, tem que ter uma forma um pouco diferenciada de estudar para esse tipo de Não certame. tem dúvida. E já existe há anos, isso não é novidade, né? Exame de ordem já existe desde da previsão, desde que criou a OAB, logo depois, em 1963, já havia uns regulamentos que instituíram o exame de ordem, não é? E depois, efetivamente, com o estatuto da 8906/94, é que as coisas, então, clarearam e vem clareando aí até hoje. Eu sempre fui um defensor do exame de ordem e da unificação do exame de ordem. Mas que antes não era unificado, né? Acho que nem tem gente na que minha não gestão sabe disso. passou a ser unificado, nacional. Era. Mas eu tenho que dizer que eu sou um crítico da forma desse exame de ordem. Porque eu acho que até a primeira etapa, conhecimento geral, não tem jeito de você fazer diferente. Mas a segunda etapa, eu acho que a exploração dos professores que compõem o núcleo da Escola Nacional de Advocacia deveria ser muito mais importante do que professores recrutados por uma fundação privada, que é a Fundação Getúlio Vargas. Isso é uma crítica que eu fiz enquanto vice-presidente da ordem, fui vencido, mas eu faço com muita lealdade ao sistema, que eu acho que o exame de ordem deveria ser mais discutido. Eu acho inadmissível que nós tenhamos 6 questões anuladas num único exame de ordem. Sim. Eu acho inadmissível, por exemplo, que as regras da prova prática profissional não sejam mais discutidas com espelho de prova, porque você dizer que tem uma resposta única para uma solução de um caso jurídico, eu dou muito mais importância ao tirocínio, porque senão nós vamos impedir que haja no futuro profissionais do quilate daqueles que inventaram grandes teses jurídicas como Ponte de Miranda. Se eu chegar à conclusão, só pode ser usado em embargos do devedor. O Ponte de Miranda, na época, inventou uma ação, né, que não é nenhuma ação, é exceção de pré-executividade. Então, o advogado ele não pode estar limitado para solucionar um conflito, né, a uma prova objetiva, resposta objetiva de uma prova subjetiva. É importante, né? O exame é importante, claro. Mas as críticas, elas têm que ter, né? Tem que haver essas críticas aí, porque realmente a gente tem até uma pergunta, essa outra pergunta aí, em seguida aqui, exatamente com relação ao volume, ao percentual de reprovações, né? No exame da OAB. E falando um pouquinho da Faculdade ASA, professor Guilherme, me surpreende aqui a novidade que o professor Luiz Cláudio foi paraninfo em uma das turmas da faculdade. Vou ter que me penitenciar, não sabia disso. Eu também não sabia. Mas foi uma das primeiras, Guilherme. É porque eu comecei a lecionar muito cedo. O Guilherme é formado há mais tempo do que eu, porque eu formei em 87, antes da Constituição da República, mas 87. Como professor, você Agora, como professor, eu entrei logo em seguida, né? Eu realmente tive um desempenho na prova da ordem que era dada na faculdade muito bom, e o professor da matéria, que é a Sônia Diniz,
né, a juíza federal me convidou para dar aula junto com ela. Eu virei um monitor da turma dela. Então eu comecei a dar aula 1 ano depois que eu me formei em direito. Tem mais tempo. A professora Sônia foi minha Minha madrinha aí na área do direito, porque eu digo que eu comecei a advogar pelas mãos dela, minha gratidão, porque eu comecei como dativo na Justiça Federal, defensor dativo na Justiça Federal, fazendo crimes de descaminho, contrabando, defendendo, e virei professor de direito penal. Mas aí eu vi que eu era um pouquinho melhor no civil. Aí eu deixei penal para as feras, igual você. Aliás, quem me conhece sabe que o direito civil é muito melhor que o direito penal. Né? Quem me conhece sabe disso, em que pese o professor Guilherme está aqui do meu lado. Mas eu estou falando da questão da Faculdade ASA, professor Guilherme, o senhor já dá aula lá 13 anos. 13 anos, nas disciplinas de processo penal. Processo penal 1 e 2, 6, 7. Mas é interessante a gente falar também, professor Luiz Cláudio, da nossa relação com os nossos alunos. A gente tem um diferencial nessa relação entre professor e aluno que é muito interessante, né? Nós procuramos lá, dadas o quadro eclético também que nós temos de alunos, que eu acho que não foge das outras faculdades, porque, igual eu falei aqui anteriormente, nós temos alunos que trabalham, nós temos alunos que não trabalham. Nós temos alunos casados, alunos solteiros. Grupo heterogêneo. Heterogêneo, é eclético, é heterogêneo. Enfim, então nós temos inclusive que ter... economicamente. Economicamente. Nós temos que ter essa percepção. Então, eu acho que isso é muito importante para o papel do professor. Alguns já vêm de outros cursos. Já vem transferido. Nós temos alunos que estudaram em escolas particulares, nós temos alunos que vêm do ensino público. Então, nós precisamos saber identificar esses detalhes, até mesmo para nós nos prepararmos e direcionarmos as nossas aulas. E isso faz com que nós temos experiências lá, dezenas, né? Em que há uma proximidade do aluno com o professor. Na minha época, creio que na de vocês também, o professor era um elemento sisudo, que chegava lá de paletó e gravata, bom dia, escrevia no quadro e não permitia, às vezes, sequer uma pergunta interrompendo a aula dele. Ou você fazia no final, ou não fazia nada. Então, isso já acabou, né? Então, lá a gente procura fazer isso e dá resultado. Porque nós nos tornamos companheiros, amigos dos alunos, não é certo? Frequentamos, às vezes, até a casa de alunos e até casamos com alunos, né? Como é o caso de vários professores da faculdade. É isso, né? Os vários professores, Vossa Excelência, né? É no meu caso, né? Mas a gente está falando aqui, professor Luiz Cláudio, porque o senhor vai ser convidado a palestrar numa semana jurídica lá. Com muita honra. Fica desde já convidado, em nome da instituição. Feliz. Nós temos um vídeo institucional da Faculdade ASA, que mostra a nossa estrutura física. E logo em seguida, professor Guilherme, vem a pergunta de um aluno da Faculdade ASA também, exatamente sobre essa questão das reprovações, né, que é preocupante, mas deve ter um outro aspecto que é interessante também. Né? Vamos ver o vídeo institucional, logo em seguida a pergunta do nosso aluno. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Eu sou o Jefferson, aluno do 9º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Cumprimento a todos os participantes do programa Priori de hoje, em especial ao professor Alexandre Torido. E hoje eu gostaria de trazer o seguinte questionamento. Para muitos de nós bacharelandos em Direito e bacharéis, o exame da ordem tem se tornado um verdadeiro desafio. Principalmente dada a sua complexibilidade e ao grande índice de reprovação nos últimos anos. Então eu gostaria de perguntar para vocês quais seriam as estratégias e as dicas para a gente ter um bom resultado no exame da Ordem dos Advogados. Olá, Jefferson. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Sua pergunta também é muito pertinente. E você já partiu de uma conclusão, não é? Você já está dizendo que o exame de ordem é um exame difícil. Isso é uma avaliação, entendo eu, muito subjetiva, tá?
O que pode ser difícil para um pode não ser difícil para outro, ou tão difícil para um e nem tão difícil para outro. Então, para nós procurarmos solucionar isso daí, e aí vai uma sugestão não só para você como para todos, volto naquilo que eu falei anteriormente. O exame de ordem começa no primeiro período. Tá? É claro que cada aluno tem uma afeição a uma determinada matéria ou afeição a um determinado professor. Isso é natural. Só que aí pode ser uma armadilha, né? Às vezes você teria que raciocinar ao contrário. Então, se você tem uma afeição a uma matéria ou afeição a um professor, aí é que eu entendo que você tem que estudar a matéria que você não tem afeição à matéria ou ao professor. Porque senão você acaba forçando muito as matérias que lhe dão prazer e deixa de lado outras que não lhe dão tanto prazer. Isso é normal, né? Não tem uma faculdade, não tem um aluno que goste de todas as disciplinas. Mas também não pode ter nenhum aluno que deteste todas as disciplinas. Então, a dica que eu te dou, a primeira é essa, né? Mantenha os seus estudos já desde o primeiro período. Em dia, né? Não se limitando lá àquelas anotações em sala de aula, seja com aula presencial, seja com aula virtual. O direito, ele exige também uma segunda coisa que eu vou te falar, uma constante atualização. O direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica, o direito acompanha a sociedade. Isso são coisas básicas demais que não precisa a gente ficar falando. Então, se você, de repente, se apega a um determinado autor que não está tão atualizado, ou um determinado entendimento que já está ultrapassado pelos tribunais, você vai sair na traseira. Né? E terceiro, né? Faça, né? Sempre que possível, hoje as facilidades são muitas, através da internet, as redes digitais, cursos, minicursos, participe de palestras, muitas das vezes gratuitas, né? As grandes universidades, inclusive do mundo, né? Disponibilizam até as próprias bibliotecas, já em português, de acesso gratuito, você não tem que pagar nada, né? Claro que temos também no Brasil. Né? Então seriam essas três sugestões que eu te dou. O que não é muito assim além da obviedade. Agora concordo com você que os exames estão difíceis. Eles não são difíceis, eles estão difíceis agora. Porque antigamente a metodologia de se cobrar o conhecimento do aluno, você já viu aqui. Ou era um estágio, ou era uma participação num curso de formato diferente. Hoje a concorrência aumenta, as pessoas estão procurando cada vez mais se estabilizar, por exemplo, em concursos públicos, em que o grau de exigência hoje é maior. Haja visto o meu caso que eu posso falar para você. Eu fui delegado de polícia, fiz meu concurso em 1989. Tinham, salvo engano, 150 vagas. Só passaram 90. O outro concurso, né, foram as vagas complementares desse meu concurso. Hoje, por exemplo, tem 40, 50, 60 vagas. 5, 10, 15, 20 mil candidatos. Então, o nível de reprovação é baixo. E o nível de reprovação é isso daí. Agora, no tocante, só para finalizar, em relação aos índices de reprovação da OAB, das provas do exame de ordem, também é uma coisa que talvez demandaria um pouco mais de discussão e nós não temos esse tempo aqui. Aí envolve aspectos de formação pessoal de cada um, né? Ensino básico, né? Ensino intermediário, um pouco mais de leitura, de capacitação pessoal. Agora, não se iluda. Se não estudar, não passa. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Luiz Cláudio, já que o senhor já ia falar, mas só para... Eu ia fazer só uma reflexão aqui, ó. O exame da OAB, ele é difícil, porque ele é difícil mesmo, o conteúdo, as perguntas são difíceis ou os alunos não estão mal preparados? É exatamente essa reflexão que eu ia fazer. O exame de ordem é difícil ou o direito é difícil? Porque nós estamos dizendo de uma ciência extremamente complexa. Né? Estudar direito como eu disse, é uma vocação, é uma paixão que a pessoa tem que se entregar para ser bom naquilo que ela faz. Então, quando você já pega hoje uma pessoa e fala, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer isso. Né? Quando eu dava aula de prática jurídica na faculdade, eu falava, vocês têm que ir no fórum, assistir uma audiência. Um aluno falava, mas eu tenho que ir no fórum? Eu falei, não, você tem que ir no hospital, porque você vai ser médico. Né? Então, as pessoas hoje querem correr atrás, é o que eu falo, para serem bons profissionais. Porque o direito é difícil. Eu falo para meus alunos, eu não prometo para vocês que a profissão de advogado é fácil, não. Eu prometo que ela pode ser exitosa, se você se esforçar. Mas a advocacia é uma ciência, vamos dizer assim, ciumenta. Ela não vai deixar você, no início de profissão, ir para clube, se entregar à gandaia. Você vai ter que estudar.
Eu vi muitos amigos meus se divertindo quando a gente tinha 16, 18, 19 anos e eu estava lá estudando. Eles optaram por ir para os botecos à noite, eu optei muitas vezes por ficar à noite estudando, né? Então, essa entrega ao direito, ela é fundamental e no momento que você mais aprende. Aí eu falo, o resto é uma manutenção, é o aperfeiçoamento. Quando Que você vem com a sabe, pós-graduação, mestrado. quando você sabe aquela disciplina, agora, ninguém promete moleza. Gente, a codificação, só você conhecer a codificação tributária do Brasil é dificílimo. Sem dúvida. Então, quando a gente fala, a prova é difícil. Não, difícil hoje é realmente você conhecer. É conhecimento geral de direito, é dificílimo. Mas eu acho que o aluno tem que ter em mente o seguinte, já que eu acho que é difícil, eu tenho que tentar facilitar. Eu tenho que me entregar ao estudo. Para facilitar, exatamente. Através do estudo, Então, de leitura, eu acho que falta muito leitura. Falta leitura. Né? A gente percebe nas provas. As né, provas discursivas, né, seja na faculdade ou no próprio exame de ordem ou qualquer outro concurso, as grandes dificuldades estão nas provas discursivas. Por quê? Porque falta leitura e interpretação. Mas aí o Jefferson pergunta de dicas de prova. A gente não sabe qual é a prova, não tem dica. Mas eu digo assim, mas tem umas coisas que são elementares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O aluno vai escolher a segunda etapa. Quer dizer, ele passou na primeira etapa, que já é uma peneirada, e vai para a segunda etapa, a prova prática. Aí alguns eu pergunto assim, o que você está fazendo inscrição em quê? Trabalho porque é mais fácil. Essa é a tônica. Se é mais fácil, é para quem está fazendo estágio. Não é mais fácil, porque aí ele vai mal. Você tem que fazer a segunda etapa, é na área que você domina mais. É aquilo que eu falei antes. Não é porque é mais fácil. Então você já escolheu mal. Segundo, mesmo porque o direito do trabalho não é tão fácil assim. Né? Mesmo porque não é fácil. Eu estou falando a resposta. A resposta corrente é essa mesmo. Aí, quando eu vejo uma outra coisa que me assusta profundamente, é o aluno, quando ele pega uma questão, fala assim, um caso, seja de família, seja de penal, seja de trabalho, e no final vem aquele, você como advogado de João faria o quê? Aí ele responde como se ele fosse juiz. Ou seja, é que aquela... Ele não aprendeu... sentenciar o caso. Ele não aprendeu como aluno a ver as visões diferentes do caso. Porque o caso, às vezes, comporta duas interpretações. Exatamente. E ele quer dar uma resposta que ele acha que é a mais correta. Você tem que ter a visão do seu cliente. A vocação dele é para juiz. Ele está olhando assim, eu quero ser imparcial. Não, você tem que ter a visão do seu cliente. Seu cliente, Está perguntando, você como advogado de João, o que faria? Então você tem que agir em defesa de João. Não é fazer uma decisão ali. Não, eu acho que João não tem defesa nenhuma. Aí a gente volta na importância do estágio, a gente volta na importância da participação das audiências, das presenças dos tribunais no núcleo de prática jurídica, né? Então, as faculdades são obrigadas a dispor. As dicas que eu dou, respondam como advogado. O advogado é parcial. Então você tem que atuar na prova prática profissional parcialmente a favor do seu cliente. Segundo, escolha a área da sua aptidão. Tem mais aptidão. Que você tem aptidão. E terceiro, que aí vale para a primeira prova prático-profissional. Habitue-se a ler o código. Não é assim, a teoria é importantíssima, mas essa não dá para você estudar para a prova. A gente fala muito. Agora, o código, a codificação, eu espalhava nas minhas casas código de processo penal, eu ficava lendo código nos momentos. Aí, quando eu tinha uma dúvida concretamente sobre uma expressão jurídica, eu ia num dicionário jurídico, ia num livro técnico. Eu falo muito isso em sala de aula, essa questão de estar sempre com o código em mãos, a legislação seca em mãos. Aconteceu comigo uma situação curiosa, eu dou aula de direito civil. No meio do semestre, na segunda prova já, no final do semestre, me parece, eu já dei outra prova com consulta ao código e passei nas carteiras, o aluno estava com o código de processo civil aberto, procurando a legislação civil na de processo civil. Aí vai ficar até o 10º período. Você não vai achar as respostas nesse código, porque não é esse código que a gente estuda. Não é não? Não. Falei, não é esse código, é o Código Civil. Né? Amigos, o nosso tempo chegou ao final, então não tem como a gente conversar mais. Vocês querem conversar mais? A gente faz um exame da ordem parte 2. Um extra time, né? Parte 2. Não, aí tem que ser num happy hour, depois lá em Brumadinho. Com as perspectivas, que se eu falar de happy hour e não levar minha queridíssima esposa, eu vou ter problema em casa. Professor Luiz Cláudio, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado. Lembrando que a esposa do Alexandre foi minha aluna. Sem dúvida. Na Faculdade Milton Campos, aqui eu mando um abraço aí. Aliás, uma ótima aluna. Excelente.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi Eu muito que bom. agradeço, professor. Muito obrigado. Sempre que chamar, estamos aí. Que bom. Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Alexandre, por mais esse convite. Estamos aí à disposição. Obrigado também pela presença do nosso ilustrado, doutor Luiz Cláudio. Não tem dúvida disso. Pessoal, é um tema importante. A gente não tem como esgotar o tema aqui, né? A gente tem muita coisa para falar, mas ficam aí algumas dicas, muita coisa que foi falada aqui importante em termos de experiência. Você que está aí na pica de fazer a prova, o exame da OAB, né? Dica principal, fundamental, estudar, né? Ler. Sem isso, não adianta. O professor não faz milagre, né? Deus faz, mas você também faz a sua parte. Não existe sucesso sem sofrimento. A gente sabe disso, né? Então, fica aí as dicas, um tema muito importante. Muito obrigado. Gostou do nosso programa? Gostou do nosso vídeo? Compartilhe, curta, mande suas sugestões de tema. Sua participação é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço aos alunos Jefferson e Maicon pelas perguntas. Muito obrigado. Um grande abraço aos alunos da Faculdade ASA, a quem está nos acompanhando, quem está inscrito no canal. Não está inscrito? Se inscreva, é o momento. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Muito obrigado, até a próxima.